Olá pessoal, como vão todos vocês? Espero que esteja bem. Gratidão aos inscritos, se inscreva, curte aí os nossos vídeos. Minha câmera já está aqui no posicionamento de gravar, tá? E hoje a gente vai trabalhar com o livro dos espíritas, com o tarô dos orixás e dos guardiões e o terapêutico, tá? Terapia das ervas vai ter miados de gatinhos, tá? E qual a mensagem aqui, né, nós vamos fazer? Hoje nós vamos falar, né, do kardecismo, livros espíritas, tá? Mensagens espirituais aqui. Já estou focada, meu gatinho tá tentando chamar a atenção, tá? Que é assim mesmo que ele faz. Então vamos lá. O fato de um homem dever a si próprio sua fortuna terá com isso vantagem ao morrer. Os cuidados, mas pelo fato de um homem dever a si próprio sua fortuna, terá com isso alguma vantagem ao morrer, né? Os cuidados que tomam ao transmiti-la aos seus descendentes não são muitas vezes supérfluos. Uma vez que se Deus não quiser que ela chegue às suas mãos, nada poderia prevalecer contra sua vontade. O homem pode usar e abusar dela impunemente durante a vida sem ter de prestar contas, não ao permitir que a adquira. Deus pode ter desejado recompensá-lo durante esta vida por seus esforços, sua coragem, sua perseverança. Se ele a utilizou unicamente na satisfação de seus sentidos ou de seu orgulho, se elas têm uma primeira parte aqui que adquiriu uma herança, mas há pessoas que foi prejudicada por causa dessa herança, tá? Então aqueles que ficam e recebem essa herança, fique sabendo que há alguns aqui caso que há pessoas que foi prejudicado, tem muitos bens, mas foi bens que um pouco acabou sendo injustamente com outras pessoas, injusto com outras pessoas. Há outras pessoas, há uma turma que elas lutaram, que elas trabalharam, que elas não prejudicaram ninguém, mas elas prejudicaram a elas mesmas. Então, vocês que vão receber essa herança, vocês prestem atenção, seja muito ou seja pouco. Se essa herança é bem-vinda para vocês e tomem cuidado para vocês não fazer igual quem está deixando a herança para vocês fez. Então, aqui nós podemos estar falando, primeiro caso, de pessoas que teve a herança, mas outras pessoas foi prejudicada. Nós estamos falando de um segundo grupo, que as pessoas teve herança, lutou, batalhou, tudo, mas deixou de viver a própria vida para ter esses bens. Teve esses bens só para bater no peito, né? Para dizer eu sou orgulhoso, sou trabalhador, sou a trabalhadora, sou o máximo, sou isso. Mas na verdade, por causa dessa herança, essa pessoa partiu mais cedo. Partiu mais cedo muitas vezes porque não cuidou da saúde, porque trabalhou além do que aguentava. Muitas pessoas às vezes passou por processos aí até de morte, até de enfermidade que se desenvolveram, de tristeza, de depressão, de muitas situações aí pode ter ocorrido que aqui não está trazendo aqui de que foi, está explicando. Na verdade, o fato aqui está falando para aqueles que vão receber a herança, que qual é o conselho espiritual aqui? O conselho espiritual é o seguinte, né? Procure não ficar apegado à herança que vocês têm para receber de uma outra pessoa que partiu, tá? Muito de vocês analise esse dinheiro dessa herança, né, para muitos que ficou viúvo também, viúva, analise esse dinheiro que vem da morte de alguém, do falecimento de alguém, tá? Mesmo que a pessoa pareça que morreu de morte natural, analise, tá? Se a pessoa que era dono desse dinheiro era uma pessoa vaidosa, orgulhosa, arrogante, que achava que só ela sabia, só ela trabalhava, só ela isso, só era aquilo, então use esse dinheiro de uma forma que vai auxiliar a você e outras pessoas. Que nem sempre as pessoas não têm bens materiais, não é porque elas não trabalham. Nem sempre as pessoas não conquistam grandes bens, né? Grandes riquezas, não é porque elas não trabalhou. Às vezes não fazia parte do processo delas, tá? Mas há pessoas também que dão sangue delas, que trabalham, que lutam muito,
né? E aí já tem a sorte de conquistar, então Deus, o universo, a espiritualidade vai lá e põe a benção e aquilo se multiplica. Mas muitas vezes está dizendo aqui que muitas pessoas caem por causa de uma fortuna que eles quiseram ter pela vaidade, mas na verdade não teve, na verdade eles não usufruíram, nem eles e nem muitas pessoas que estavam perto deles enquanto ele estava vivo, porque era muito avarento. A palavra avarento, ela foi pronunciada aqui, né, para mim agora, que há algumas pessoas aqui que deixou bem, deixou herança, mas era avarento, avarenta, né, com todo respeito a quem partiu, né, assim que acreditava que quem tinha que usufruir mais dos bens eram eles mesmos, né, os donos dessa herança, e que não tinha que deixar para as outras pessoas. Então aqui também tem aquela parte aqui que é assim, foi uma herança que Deus concedeu pelo trabalho das pessoas, mas está querendo dizer o seguinte: só porque trabalhou tanto não pode auxiliar outras pessoas? Só porque adquiriu uma riqueza com tanto trabalho não pode auxiliar pessoas que trabalhou menos, que talvez não tenha tanta sorte, né? Ou que talvez não conseguiu desenvolver o teu potencial para uma riqueza tão grande? Então, assim, se essa pessoa tivesse viva, será que ela gostaria de estar deixando a herança dela, os bens dela, para muitos de vocês que vão receber agora? Tá? O dinheiro que vocês vão receber, uma aposentadoria, tudo dessas pessoas. Será que muitas dessas pessoas, de vocês que vão estar assistindo aí, que estão esperando, aguardando aí uma aposentadoria, uma herança, será que muitos de vocês, se essas pessoas estivessem vivas, elas dariam para vocês de bom grado a parte que vocês vão receber, estando eles desencarnados? Então, aqui vem uma primeira mensagem auxiliando, eu espero que vocês tenham compreendido. Tá confuso para mim, mas eu preciso passar a mensagem. Vamos ver qual é a primeira mensagem, né, que está se auxiliando aqui. Essa primeira mensagem aqui, vamos ver qual é a direção, tá? Ó, aqui vem o orixá Oxóssi, né? Aqui vamos dizer assim que vem o Senhor, né? Aqui vamos dizer assim que está vindo o Senhor das matas. Vamos dizer assim que está vindo a energia do raio verde, a energia da verdade, a energia da cura, da sabedoria, da transformação, do crescimento e da evolução. Deus abençoe. Bom trabalho. Vamos, amém. Vamos dizer que aqui está a energia do raio verde, tá? Não só do orixá, mas a energia em geral da cura, do crescimento, da fartura, da prosperidade, né? Porque é o verde, aonde tem verde tem crescimento, tem evolução e também tem verdade, tá? Então, tá dizendo aqui, né? O que ele vem dizer? Ele vem dizer aqui, Oxóssi é fartura, é prosperidade, é realização, mas também é cura de enfermidade, né? É movimento, né? É a busca pelo que alimenta, é a busca pelo crescimento, né? Então, aqui o conselho espiritual para vocês que vão assistir essa tiragem é assim: você que está aí, que, né, tem algumas pessoas que partiram, deixou para você algo, também ficou a saudade, a tristeza e a angústia de saudade de alguns, tá? Isso é dinheiro de viuvez, não importa, indenizações de pessoas que partiram. Então a Oxóssi está dizendo aqui, ó, tome cuidado para não jogar tudo no lixo, toma cuidado para não usar esse dinheiro de qualquer maneira, né? Se esse dinheiro está vindo de uma pessoa que era uma pessoa, a palavra de novo, de muito apegada, tá vindo. Então tá dizendo aqui, né, que se esse dinheiro era de uma pessoa que era muito apegado, que não abria mão, que muitas vezes passava dificuldade para juntar o dinheiro, não deixava o seu dia de trabalho, não passeava, não ia numa festa, então que é para você usar esse dinheiro de uma forma que leva prosperidade, que auxilia outras pessoas também, que traga para você fartura, que traga cura, quer dizer, cuide de alguma coisa na sua parte da saúde, tá? Que esse dinheiro também seja para trazer clareza e verdade, crescimento e evolução para você, tá? Mas tome cuidado para esse dinheiro não ser jogado no vento, quer dizer, para você não
aproveitar que tem e fazer qualquer coisa sem direção, sem planejamento, tá? O Senhor Oxóssi está dizendo aqui. Aqui vem aqui a guardiã, né, das almas, 3 de ouros. Guardiãs das almas está dizendo para você assim, que você pediu muito aqui para vivenciar uma reintegração, tá? Aqui tá falando 3 de ouros. 3 de ouros representa, né, uma jornada que foi muito difícil. Alguns de vocês aqui passou um processo de dor, de complicação, de tristeza, de angústia, de muita meditação, de muita oração, de muitos conflitos, né? De repente, para alguns aqui, a gente está vivendo o processo de uma pessoa que trabalhou muito, né? Que buscou muito, que lutou muito, e essa pessoa de repente pode estar doente, ou essa pessoa já não se encontra mais aqui. Então ela deixou, depois dessa luta, dessa jornada, que o 3 de ouro representa para nós também, algo que foi feito, mas foi demorado, foi uma jornada mais longa, mais trabalhosa, né? Construiu algo, né? Elevou algo, né? Então aqui está dizendo assim, 3 são novos caminhos, novas direções, né? Então quer dizer, tá abrindo aí nova oportunidade de você vivenciar aí com outras pessoas a reintegração, quer dizer, você vai ser abençoado depois de um processo de provações para muitos, depois de um processo de agonia, de dor, de pedido, de meditação, de preces, de orações, você vai receber aí alguma bênção se tratando de alguém que partiu, né? E esse alguém aqui, na maioria das vezes, era alguém muito apegado, que não vivia muito a vida como se devia, tá? Então, para você saber como auxilia. E se era uma pessoa que tinha dificuldade de auxiliar outras pessoas, que você leve alegria para a mesa de alguém, tá? Que dessa caça, dessa busca, dessa realização, que você leve a realização para a mesa de alguém também, a cura, né? Que você leve também a alegria para a mesa de alguém, assim como também vai chegar na sua através de herança ou de algum recebimento de alguém que partiu, tá? E aí que tire da sua vida, né, essas tristezas, essa angústia, porque o universo vai responder você positivamente, trazendo para você a realização de algo que você pediu muito, tá? De algo que você aguardou por um tempo. Vamos ver aqui para o primeiro montinho, né? Vou fazer 3 montinhos. Vamos ver aqui o primeiro montinho, qual é o conselho. Arruda. Pare de reclamar e supere os desejos não realizados. Aqui a mensagem terapiando da erva para você, com terapia das ervas para você, é arruda. Para de reclamar dos sonhos que você não se realizou, tá? Pare de reclamar as coisas que você não teve, supere os desejos não realizados e siga em frente, tá? O chakra da garganta muitas vezes se vê travado por causa que você fica triste pelas coisas que você ainda não teve realização. Aqui a próxima erva é 7 sangrias. Os 7 sangrias, a erva está falando, não sofra com antecedência. Descarregue sua mente de toda preocupação e ansiedade. Aprenda a esperar. Ponto físico, no ponto que essa energia age, é no ponto energético. Quer dizer, o saber esperar, tirar a ansiedade, né? E parar de sofrer com antecedência vai ajudar você a ficar com o seu físico melhor. E o seu 6º chakra, tá? O chakra da criatividade, o chakra da criatividade, né? Que é um pouco abaixo do umbigo, ele vai funcionar melhor. Então, de repente, você pode estar até com dor no baixo ventre, aí, tá? Infecções, alguma coisa assim, tudo por causa de ansiedade, porque você não está aguentando dor no quadril, porque isso está travando a sua criatividade, você está tendo dificuldade de esperar as realizações. Então, a mensagem número 1 primeiro aí foi essa daqui, mensagem daqueles que partiram para nós, né? O que os mentores espirituais vêm trazendo de mensagem para nós, daqueles que partiram e qual o conselho para nós, tá bom? Vamos para número 2.
Próxima aí a número 2. Vamos lá. Não podem. Emprego da riqueza. Mensagem de número 2. O emprego da riqueza. Não podem servir a Deus e a Mamon. Guardem bem isso, vocês que o amor do ouro os domina, que venderiam a alma para possuir tesouros, porque permitem elevá-los acima dos outros homens e proporcionar-lhes o gozo das paixões. Não podem servir a Deus e a Mamon. Se, pois, sentem sua alma dominada pelas cobiças da carne, apresse-se em sacudir o jugo que os oprime, porque Deus, justo e severo, lhes dirá: que fizeste, econômico e fiel, dos bens que te havia confiado? Esse poderoso móvel das boas obras, tu o empregastes unicamente em tua satisfação pessoal. Qual é, então, o melhor emprego da riqueza? Procure nestas palavras, ame-se uns aos outros, a solução desse problema. Nela está o segredo do bom emprego das riquezas. Aquele que está animado pelo amor ao próximo tem sua linha de conduta toda traçada. O emprego da riqueza que agrada a Deus é a caridade. Não essa caridade fria e egoísta que consiste em espalhar em torno de si o supérfluo de uma existência dourada, mas essa caridade cheia de amor que procura o infeliz e o ergue sem humilhar, né? Ajuda ele, auxilia ele sem humilhar. Rico, dê de teu supérfluo, mas dê com sabedoria. Não rechace a queixa com medo de ser enganado, mas vá à origem do mal. Alivie primeiramente, informe-se em segunda e veja-se o trabalho, os conselhos e a própria afeição não serão mais eficazes que sua esmola. Espalhe em torno de si, com o auxílio material, o amor de Deus, o amor do trabalho, o amor do próximo. Ponha suas riquezas num fundo que nunca lhe faltará e que lhe trará grandes lucros. As boas obras. A riqueza da inteligência deve lhe servir como a do ouro. Espalhe em torno de si os tesouros da instrução, derrama sobre seus irmãos os tesouros do seu amor e eles frutificarão. Vou dormir. Deixa eu terminar aqui. Então aqui, a mensagem espiritual aqui é essa, né? O emprego da riqueza. Não se serve a Deus, a dois senhores, né? Ou você se serve a Deus ou você serve a Mamon, né? O senhor do dinheiro. Mas na verdade, o que é que está dizendo aqui? Está dizendo que você não pode ter dinheiro? Não está dizendo isso. Está dizendo que muitas vezes você não serve a Deus direito. Porque existe um Deus, segundo os ensinamentos aí pela vida, existe o Deus do dinheiro, né? Um outro Deus que é do dinheiro. Deus, ele é Deus de tudo, né? Deus superior a todos os deuses é Deus de tudo. Mas existe sim uma energia espiritual para cada situação, né? Que tem na vida. E existe sim um do dinheiro. Só que o que a mensagem espiritual aqui está nos trazendo? A mensagem espiritual está dizendo o quê? A mensagem espiritual está falando que a gente não pode servir a Deus e a Mamon. O que a gente não pode? Servir a Deus e o dinheiro. Há pessoas que elas não sabem, né? Viver uma vida de caridade, de amor e ter dinheiro. Acham que é pecado ter dinheiro. Não é pecado ter dinheiro. Nós somos humanos e nós precisamos do dinheiro para pagar o aluguel, para comprar casa, para comprar carro, para comprar remédio, para comprar alimento, né? Para estudo, para evolução, para transformação. Para tudo você precisa de prosperidade financeira e do dinheiro, tá? Mas o que é esse servir a Deus, a Mamon? Que muitas vezes as pessoas servem só a Mamon, quer dizer, as pessoas só querem o dinheiro. Mas as pessoas não querem usar ele para o bem-estar delas mesmas e de outras pessoas.
Elas ficam felizes em ajuntar bastante dinheiro, mas tem quantas pessoas que têm o dinheiro e eles mesmos não se alimentam bem, não cuida da saúde, não ajuda o próximo, é egoísta, tem dó até de fazer as coisas para si mesmo, né? E algumas pessoas têm dificuldade. Varia de pessoa a pessoa, que não é o caso hoje, mas tem muitas pessoas que têm dificuldade de usufruir o próprio bem que tem, né? Tem dó de comprar sua boa, né? Eu tenho uma boa cama para descansar. Eu tô deixando a foto do Orixá Ifá aqui porque a gente está falando de conhecimento. Ifá é conhecimento, é tomar conhecimento das coisas que a gente precisa aprender. Então tá dizendo aqui, né? Ou de repente chega uma mensagem dele aí. Ai, acabou dando aqui um corte, tá? Então aqui vamos ver se eu consigo aqui seguir sem olhar lá. Então, muitas vezes as pessoas não deixam, né? Não vivem as suas vidas baseada na prosperidade e na fartura que tem, né? Então aqui tá falando para vocês assim, para muitos de vocês a mensagem né, da espiritualidade de luz para vocês, dos orixás, dos mentores. A mensagem para vocês é essa, né? Não podem servir a dois senhores, Deus e ao dinheiro. Vocês têm sabedoria, tá? De compreender que, na verdade, o dinheiro nos serve, né? A gente serve a Deus porque Deus é completo, né? A sabedoria, a prosperidade infinita, e ele é completo. E o dinheiro é para sustentar as nossas necessidades, é uma troca, né? Para as nossas realizações e nossas necessidades. É a troca que nós vamos trabalhar para conquistá-la, né? Nós vamos lutar, vamos usar a nossa sabedoria, nossa inteligência, nossa saúde, né? Muitas vezes vamos trabalhar para conquistar, vamos se movimentar. Então, há todo um movimento na conquista dos teus ideais, por mais inteligente que você seja, para você conquistar a sua prosperidade. Mas precisa ter inteligência para aprender, né? Prosperidade e a riqueza, para saber colocar, né? Usufruir desse bem-estar, né? Dinheiro, money, a gente tem que ter sabedoria para usufruir de uma forma completa na nossa vida, tá? Então tá dizendo aqui, né, para que vocês não fiquem aí só economizando, tá? E só economizando e deixando o dinheiro ser domínio de vocês. Vivendo uma vida, é quase igual a primeira mensagem, né? Vivendo uma vida sem caridade, vivendo uma vida né? Uma vida exagerada. Então aqui a mensagem espiritual é: muitos de vocês não façam como muitos que partiram, né? Estamos na mensagem número 2 aqui, o emprego da riqueza. Aprenda a dividir o supérfluo de vocês. Então não está pedindo que vocês tirem o que vocês têm. Está pedindo assim, ó, do supérfluo, né? Então quem vai assistir essa mensagem tem uma vida que o supérfluo que ela tem, né? Que ele tem, pode auxiliar outras pessoas. Então pegue do supérfluo que tem, tá? Tira os seus excessos, né? O excesso, o que não é necessário na sua vida, e doe para as pessoas que precisam. Mas também está pedindo o seguinte: analise bem se o que as pessoas precisam é de dinheiro, porque muitas vezes analise se a pessoa não precisa de um conselho, se a pessoa não precisa de um trabalho, se a pessoa não está precisando de um auxílio, de alguma forma de amor, de respeito, tá? Agora, se você oferecer tudo isso, se você oferecer amor, auxílio, amparo, e você vê que a pessoa precisa de riqueza, então oferte um pouco do que você tem. E o conselho espiritual aqui ainda vai mais adiante. Pegue toda a riqueza que você tem e coloque mesmo para crescer, para multiplicar mesmo, tá? Para que nunca te falte nada, nem para você e nem para as pessoas que estão em torno de você, tá? As instruções espirituais aqui é assim: que a riqueza que você tenha seja bem investida, a ponto de que ela multiplique tanto que você possa ajudar a si,
né, com seus tesouros, não só com dinheiro, mas com instrução e sabedoria também, mas ajudar os seus irmãos, ajudar todos que estão em torno de você a se tornar pessoas cada vez mais prósperas. É interessante que aqui não é para você dar só esmola, aqui é para você ajudar até pessoas a crescerem na vida, a frutificar, a melhorar de situação. Então quer dizer que para alguns de vocês aqui, tem um recebimento aqui, se não teve, vai ter ainda, de repente, e aí tá ensinando para vocês que não seja egoísta e que não faça do dinheiro o seu senhor. É você que é o senhor do seu dinheiro. Então é você que tem que dar a direção pro seu dinheiro. O dinheiro, ele não tem olho, o dinheiro... Deixa eu ver aqui o que tá acontecendo. Vamos lá, que eu não tô vendo. Então seja o senhor do dinheiro, o dinheiro não tem olho, o dinheiro não tem mão, ele não tem boca. Quem guia e direciona como ele vai ser usado, né, os planejamentos do que vai ser resolvido com ele, é vocês. Então, a mensagem da espiritualidade para vocês, que é engraçado, a gente está pedindo direcionamento daqueles que partiram para a sua vida. Então, está dizendo assim, que aqui há pessoas, né, que com certeza vai receber herança, vai receber um ganho aí, um recebido aí de alguém que partiu, né? E esse alguém muitas vezes acabou sendo egoísta, esse alguém aqui era alguém que o dinheiro estava em primeiro lugar aqui, tá? Então, você que vai assumir esse lugar, que pode receber aí, né, esse recebido, essa herança, saiba usufruir melhor do dinheiro do que a outra pessoa que partiu. E aqui a gente lembra o seguinte, né, pessoal? É que muitas vezes, às vezes a pessoa ficou na terra, trabalhou, lutou, né? E enquanto aquela pessoa estava lutando e trabalhando, e a gente estava na companhia dela, ou era um pai, uma mãe, um marido, um companheiro, né? Alguém aí que às vezes a gente até adquiriu conhecimento vivendo na sombra dessa pessoa, estando perto dessa pessoa. Só que é uma observação à parte, né, que eu vou oferecer para vocês. E aí tem um livro do Chico Xavier que ele fala isso, né? Que muitas vezes aquela pessoa que não tem aquele esclarecimento espiritual, não é que ela foi ruim, preguiçosa ou ignorante, mas às vezes, enquanto ela estava ali na distração dela e na labuta dela trabalhando, ela não teve oportunidade e nem a sabedoria de adquirir conhecimento, mas aí deixou uma vocês aí que vão assistir, outras pessoas aí que adquiriram o conhecimento espiritual e sabem que na vida o dinheiro, ele não é tudo. O dinheiro, ele é um complemento, né? Para um bom viver, para uma jornada de vida, né? Mais realizadora, de mais conforto e bem-estar. Então, o Chico Xavier, ele fala assim, né? Que seja misericordioso, que não esnobe, né? Que não desfaça das pessoas que não adquiriram conhecimento espiritual, porque elas podem que não estava, né, trabalhando, aprendendo espiritualidade, nem se esclarecendo, mas elas estavam trabalhando e fazendo o que elas podiam, tá? E aqui vem a mensagem do Exu Kanga, né? O Exu Kanga, eu vou até olhar aqui aonde tá, porque já a mensagem foi dada nesse termo aqui. E aqui vem a mensagem do Exu Kanga, né? O Exu Kanga é aonde ele fala para você ser misericordioso, né? Aqui tá pedindo para você aqui assim. Qual é a mensagem para finalizar aqui? A mensagem aqui é do mentor espiritual de um espírito, né? Chamado Severus Bordels, 1861. Então, esse espírito está deixando para nós essa mensagem, tá? Uma mensagem de usar, não fazer do dinheiro o seu senhor. Você é o senhor da tua fortuna, da tua sabedoria, da tua prosperidade, tá? Então, que o que a gente leva dessa terra é nossa luz, nossa sabedoria, a bênção que nós praticamos. E aqui tá pedindo o quê? Aqui tá vindo o Exu, que é o guardião das 7 espadas, né? Que é 7 de espada. Aqui tá vindo o Exu Kanga falando o quê? De misericórdia. Então, aqui haja com misericórdia, tá? Na sua vida, viva com misericórdia, haja com misericórdia. 7 de espada fala, né, de você refletir,
Aqui a gente está mudando o processo, é você refletir silenciosamente sobre situações da qual você precisa de ter misericórdia para com outras pessoas, tá? E às vezes misericórdia até consigo mesmo, de se perdoar outras pessoas por às vezes ter sido aqui injusta com você, tá? Pessoas que pode ter tirado, né, a tua fé, pessoas que às vezes nem tudo que eu vou falar vai bater para um só, né? Bate às vezes para cada situação aí, né? Às vezes algumas pessoas vai assistir para você, vai bater de um jeito, para outra é outra parte que vai pegar, porque é uma leitura atemporal, é generalizada, então é uma fatia de bolo para cada um, né? Conforme a necessidade. Então aqui Exu Xangô, ele está falando o quê? De justiça, ele está falando de fé, ele está falando de corte, ele está falando de proteção, de movimento, né? Mesmo que você esteja no escuro e não está conseguindo ter total visão da estrada, caminhe, seja justa, faça corte, transforme e movimente em direção de uma nova jornada, para que você tenha mais clareza na sua vida, nos seus caminhos. E perdoe as injustiças que alguém possa ter sido feito com você e seja misericordiosa, tá? Não fica discutindo o assunto. O silêncio, né? A misericórdia aqui no número 7 está falando o quê? Para você, com a sua grandeza espiritual, ou de repente você não entende nada de espiritualidade, mas o teu silêncio diante de alguém que de repente foi injusto com você é uma misericórdia que você vai estar tendo com essa pessoa, e ela vem através do silêncio, porque o 7, ele é espiritual e ele fala da ideia de você entrar em conexão consigo mesmo, né? E refletir em silêncio sobre alguma situação, aonde você vai agir com misericórdia diante de alguém que foi injusto. Tá bom? Vamos ver aqui qual é a mensagem da Fitor para você aqui terapiando com as ervas, né? Vamos ver qual é a mensagem vai ser dada aqui para você. Mensagem terapiando com as ervas para finalizar a segunda tiragem, né? Segundo direcionamento espiritual, com Frei. Controle seus sentimentos e estimule sua criatividade, tornando-se mais sensível emocionalmente. Então aqui o Confrei, a erva Confrei, tá pedindo para que você controle seus sentimentos, terapiando com as ervas, né? Tá pedindo que você tenha controle sobre os seus sentimentos, sobre as suas emoções. Procure estimular em você a sua criatividade e se torne uma pessoa mais sensível, né? Diante das suas emoções, diante de alguma situação aí que você precisa de observar. Terceiro chakra, né? Aonde atua, que é o que? O coração, né? Você observar aí com sabedoria, né? O teu emocional e também o emocional de outras pessoas. Ter controle sobre isso. Aqui vem a insulina. Mensagem da erva insulina terapiando com as ervas. Abandone de vez o excesso de ambição material e a prepotência, dando lugar à expansão da consciência e assim encontre a verdade da sua alma. Então tá falando para você, né? Para você abandonar o excesso de ambição material. Aqui está falando de alguém que é muito ambiciosa, né? Que tem uma prepotência muito grande, né? Então, procurar dar lugar para um crescimento de consciência, uma evolução de consciência, né? Evoluir a tua consciência, elevar os teus pensamentos de uma forma mais grandiosa, né? E trazer mais verdade para a sua alma. Por que está falando assim? Porque muitas vezes os bens materiais são coisas terrenas, não é coisas do divino. O dinheiro é importante na nossa vida, mas a gente também tem que amar, precisa respeitar, ter gratidão e entender, né, que ninguém é melhor do que ninguém, nem mesmo porque se tem um financeiro fluente, tá? Aqui nessa terra, o que nos divide um do outro muitas vezes as provas que viemos para passar, os nossos aprendizados. Às vezes aquela pessoa vai vir, vai trabalhar bastante, mas não vai conquistar um poder aquisitivo tão alto, porque as provações que ela veio passar não permite,
tá? E já aquela outra pessoa teve a sorte de nascer de um pai rico, ter uma evolução financeira melhor, a vida fluiu mais. Mas muitas vezes há aqui uma observação. Às vezes tem pessoas que ela batalhou, que ela lutou e né, as portas foi abertas, as oportunidades foi aberta. Não foi só o braço, só a mente dela, o orgulho e a vaidade que deu a riqueza para ela, não, tá? Foi a bênção e a permissão, né, do universo, né, do poder, né, do universo, da grandeza do arquiteto do universo sobre a vida daquela pessoa e a permissão. E há também uma observação. Há muitas pessoas que recebem bênçãos financeiras, né? Grandes impérios, grandes riquezas, mas porque elas vão montar fábricas, né? Elas vão abrir fábrica, elas vão adquirir situações, por exemplo, empresas, né? Elas vão erguer impérios que vai sustentar a mesa de várias pessoas, tá? Que é alguém que vai montar grandes empresas, que vai tratar aí de pessoas e pessoas, auxiliar pessoas e pessoas. Porque também é evolução uma pessoa que tem uma empresa que emprega outras pessoas e leva alimento, leva cura, leva transformação para outras pessoas. Nem sempre tudo na vida, quando a espiritualidade fala é de graça, é de graça. A pessoa está colocando o tempo dela, a dedicação dela. Uma pessoa que tem uma empresa e tem lá alguns funcionários, não importa se sua empresa é grande ou pequena, mas a sua empresa rende um salário que leva comida para a mesa de outras pessoas, dá dignidade, dá teto, ampara, veste outras pessoas, tá? Você entrou naquela empresa, topou trabalhar por aquele salário, aquela empresa, seja muito ou pouco, ela tá levando comida para sua mesa e na espiritualidade ela é reconhecida, tá? Então, observe direitinho que na vida espiritual nada é feito à toa, tudo tem um proveito. A espiritualidade, o arquiteto do universo não deixa nada acontecer na Terra simplesmente por vaidade, ego inflado e porque ele paparica as pessoas, não. Aqui tudo na Terra, tudo que existe na Terra, no visível e no invisível, está trabalhando em prol da evolução do planeta, tanto visível quanto invisível, tá bom? E tem muito mais explicação dentro dessa situação aí, mas não precisamos alongar porque vocês já compreenderam. Está encerrado essa segunda tiragem, vamos para a terceira tiragem, espero que vocês tenham compreendido essa mensagem. Essas mensagens se baseiam em 3 mensagens, tá? 3 mensagens com 3 direcionamentos. Vamos agora para a terceira mensagem e a final, tá? Espero que vocês tenham clareza. Qual é a mensagem de número 3? Que os mentores espirituais de luz, né? Que o Espírito Santo, os mentores espiritual de luz, os orixás, os guardiões, está trazendo, né? De mensagens tanto para as pessoas que perderam aí, entes queridos que estão sofrendo, né? E que perdeu alguém aí, qual é a mensagem que a espiritualidade está trazendo? Eu não sei se tem auxiliado aqui, mas eu estou trazendo as mensagens conforme a espiritualidade tá enviando, né? Então, se conecta aí, se for o caso, inicia de novo o vídeo e analisa qual dessas 3 mensagens falou com você, tá bom? Eu vou arrumar uma maneira que cada mensagem dessa, né, vai ser reconhecida a 1, a 2 e a 3 e você vai escolher qual é melhor, qual é a sua. Tá bom? Depois eu coloco lá na hora de editar o vídeo, tá? Beijo para vocês, se inscreva aí e curta o vídeo, por gentileza. A gratidão aos trabalhos do mensageiro espiritual também é uma benção na sua vida e na minha para todos nós, para que os trabalhos permaneçam cada vez crescendo, auxiliando a nós e as outras pessoas. Mensagem de número 3, vamos lá. Quando considero a brevidade da vida, sou dolorosamente afetado pela incessante preocupação de que o bem-estar material é para vocês o objeto, enquanto dão tão pouca importância e consagram pouco ou nenhum ao seu aperfeiçoamento moral, que é o que deve contar para a eternidade.
Dir-se-ia, né? Eu poderia dizer a vocês, ao constatar a atividade, isso é o mentor que está falando, o espírito, né? Protetor, Cracóvia, é o nome do mentor, né? Do mentor espiritual que mandou essas mensagens, né? Para o livro Evangelho segundo o Espiritismo. Então, ele está dizendo assim, né? Que é importante, né? As pessoas pegar e aprimorar, né, o aperfeiçoamento de si mesmo, tá? Então, as pessoas deveriam desenvolver nelas, né, o interesse do crescimento, né, do desenvolvimento delas e da humanidade. Quando não se trata da maioria dos casos, senão de os colocarem em condições de satisfazer as suas próprias necessidades exageradas. Então, ele está dizendo assim, né? Eu diria a vocês que ao constatar a atividade que desenvolve, que se trata de uma questão do mais alto interesse para a humanidade, quando não se trata, na maioria dos casos, senão de os colocar em condições de satisfazer as necessidades exageradas nossas mesmas, a vaidade ou de entregá-los a excesso. Quantas penas, quantos cuidados, quantos tormentos nos impomos, quantas noites de insônia para aumentar uma fortuna, muitas vezes mais que suficiente. Por cúmulo de cegueira, não é raro ver homens que um amor imoderado da riqueza e das alegrias que proporciona sujeita a um trabalho penoso, prevalecendo-se de uma existência dita de sacrifício e mérito, como se trabalhasse para os outros e não para si mesmo. Insensatos, acreditam realmente que serão levados em conta cuidados e esforços que são movidos pelo egoísmo, pela cobiça, pelo orgulho, enquanto negligenciam os cuidados por seus futuros, bem como os deveres que a solidariedade fraterna impõe a todos aqueles que gozam das vantagens da vida social? Só pensaram em seu corpo, seu bem-estar, seus prazeres, eram o único objeto de sua solicitude egoísta. Por ele que morre, desprezar o seu espírito que vivera sempre. Por isso esse senhor tão mimado e acariciado se tornou seu tirano. Manda em seu espírito que se tornou seu escravo. Era essa a finalidade da existência que Deus lhes deu? Aqui um mentor espiritual, um protetor espiritual chamado Cracóvia, ele está dizendo assim, é de 1861, essas mensagens do Evangelho, né, do livro do Evangelho dos Espíritas, do Espiritismo. Então ele está dizendo aqui, né, que o objetivo nosso na Terra não é ficar, hoje não adianta, gente, está sendo chamada a atenção por causa de dinheiro. Aqui, nas mensagens espirituais hoje, não está nos falando de outras coisas. A mensagem são 3 mensagens, todas estão baseadas, estão falando de pessoas que se foram, que era apegada, e pessoas que ficaram, que também são apegadas, tá? Aqui nós estamos falando de pessoas que partiram, nós estamos falando de bens materiais, nós estamos falando de riqueza. E aí, se alguns de vocês estão dolorosos, estão tristes, a espiritualidade não mente. Então, a espiritualidade está falando para vocês do que realmente está passando no coração. Que por mais que muitos de vocês estão abatidos e tristes por causa da partida de alguns, a mensagem aqui é para falar de dinheiro. Está falando de dinheiro, está chamando a atenção de vocês. Porque de tanto quem foi, quanto quem está em terra. Que são pessoas que não, aqui nessa mensagem terceira aqui tá falando isso, ó, que na verdade o nosso intuito na Terra não é só evoluir materialmente, mas é evoluir espiritualmente, tá? Que nós estamos, o foco aqui é evoluir espiritualmente, que se nós dedicasse o nosso tempo que nós gasta correndo atrás do dinheiro, das nossas conquistas de bens materiais, se nós dedicasse esse tempo, né, a evoluir o nosso espírito e a nossa matéria, ele está dizendo que a gente seria mais feliz. Mas que muitos desses que partiram, né,
que escolheu aí o número 3, muitos desses que partiram aqui, tá? Partiram porque o dinheiro era o senhor dele, tá? Nós estamos na mensagem número 3. E aqui está dizendo o seguinte: você por isso esse senhor tão mimado e acariciado se tornou seu tirano. Manda em seu espírito que se tornou seu escravo. Era essa a finalidade da experiência que Deus lhe deu? Então, aqui o mentor espiritual está perguntando, né, se essa pessoa do montinho número 3 aí que vocês estão assistindo tivesse viva, perguntaria para ela o mentor espiritual assim, o Cracóvia perguntaria para ela, era essa a finalidade, você virar escravo, esse senhor mimado aqui, que fez desse senhor um escravo, é o dinheiro, ele está falando. Então, era essa a finalidade que você nasceu? Você nasceu só para ser escravo do dinheiro? Tá? Então, o que esse mentor espiritual está nos trazendo? Esse mentor espiritual, ele está dizendo para nós que nós não podemos viver na Terra só em prol das conquistas financeiras, e nós não podemos ser escravo, né, dos bens materiais, mas que nós precisamos evoluir, né, o nosso espírito, dormir bem, né, não ficar agoniado pelas conquistas da vida, que muitas dessas pessoas aqui que partiram, né, trabalharam em lugares que elas não gostavam, se sentia triste, infeliz, se sujeitaram a um trabalho penoso, tá? Prevalecendo-se muitas vezes numa existência de sacrifício, tá? Sofrendo, que tem muitos, foi insensatos, muitos aqui, né? Que acreditava realmente que seriam cuidados por causa dos seus esforços. Então, aqui tem até mensagem espiritual aqui, de pessoa que ficou doente, que trabalhou muito, que ficou doente, mas essa pessoa quando trabalhava, tem alguns casos aqui, né, um pouco, né, de caso aqui, alguns casos, que enquanto pessoa estava aqui viva, tá, ela trabalhou, essa pessoa, ela trabalhou acreditando que se deparasse doente, que ia ter quem cuidava dele, dela, por causa do dinheiro e do trabalho que ele teve, né? E aí tá dizendo que pelo jeito a pessoa não foi, ela fez o sacrifício em vão, porque não foi cuidada como essa pessoa acreditava que iria ser quando no momento da enfermidade. Quer dizer, olha para vocês verem a tristeza dessa pessoa, que Deus a tenha e dê bom descanso e evolução, que trabalhava, muitos aqui, tem uma parte aqui que trabalhava pensando que quando ia ficar mais velho, ou que a doença ia chegar, e ele já estava, olha para você ver a visão que a pessoa tinha aqui de positividade. A pessoa não tinha uma positividade aqui, porque a pessoa estava trabalhando num serviço que sabia que sacrificava a tua carne, que sabia que não era reconhecido, que era humilhado, que estava sofrendo. Meus gatos, eles gostam de testar minha paciência, principalmente nos momentos mais sérios da nossa vida, sabe? Eles gostam de testar a minha paciência. Então, assim, principalmente, então a gente vai olhar aqui, né, que há pessoas aqui que partiu, que não teve solidariedade dos seus parentes, do companheiro, da companheira, dos seus funcionários, que o dinheiro, né, que o que ele conquistou, o que ela conquistou, não deu para ela uma enfermidade amparada, né? Ficou enfermo, mas não foi bem amparado, né? E aqui tá dizendo também de pessoas, né, que também, de repente, tem algumas pessoas aqui que em vida fazia caridade, mas fazia uma caridade que mostrava para as pessoas, né, porque queria ser reconhecido pela caridade que fazia, né? Também foi com perdão, né? Foi falso e foi hipócrita, né? E aí, qual é a mensagem que os espíritos de luz estão dando para você que vai receber a herança, a aposentadoria, o auxílio espiritual dessas pessoas, o auxílio financeiro dessas pessoas?
que em homenagem a ela faça diferente, tá? Que seja, viva com mais alegria, seja uma pessoa que não trabalhe, né, num lugar aonde vai te levar ao sacrifício e à dor, que não faça coisas que coloque o teu corpo em sofrimento, tá? Que não faça coisa que vai contra o teu bem-estar só para conquista de bens. Que não fique na sua vida perseverando, né, para os parentes, para os entes que hoje estão vivos chorando a falta dessas pessoas que partiram, que lutaram, que se esforçaram, que se dedicaram, mesmo na ignorância espiritual delas, né? Mas que vocês que estão vivos, tá? Viva com mais amor por vocês e pelo próximo. Não coloque os corpos de vocês em sacrifício pelo dinheiro, pelo trabalho. Saiba equilibrar o trabalho, a vivência, tá? Cuide da saúde. Não fique vivendo uma vida planejando negatividade para o final da sua vida. Não deixe a tua prosperidade financeira, não deixe o teu bem-estar para você vivenciar quando a velhice ou a canseira chegar. Usufrua melhor da tua vida, da tua jornada. Auxilie as pessoas em torno de você. Não faça caridade para as pessoas notarem que você fez. Evite até em homenagem a essas pessoas que partiu aqui, que algumas fez, evite até que a caridade seja manifestada, tá? Isso aí é uma homenagem a essa pessoa, porque assim, se a gente está fazendo uma tiragem e essa tiragem está nos contando, porque a espiritualidade de luz, ela fala assim, que você não fala das falhas de ninguém, se não for para você poder auxiliar a uma correção e a uma transformação, tá? Então aqui a mensagem espiritual é: só podemos falar da falha do nosso irmão, de algo que ele, né, na falta de esclarecimento, ele não conseguiu fazer, se nós vamos auxiliar. Então aqui estamos falando de pessoas que estão tristes, né, sofridas por pessoas que partiram, né? E aqui a mensagem espiritual para você, para essa mensagem número 3 aqui, na maioria tá falando o quê? Tá falando de você buscar conhecimento, tá falando de você viver uma vida mais feliz, uma vida mais realizada, uma vida baseada em valorizar os teus esforços. Não coloque o teu corpo, a tua matéria, para sofrer situações só por causa de posição social, tá? E não fique se matando, fazendo coisas além do que o teu corpo aguenta, só para ser reconhecido. Então, que tem aqui algumas dessas pessoas do número 3 que viveu esse processo aqui. Que simplesmente o dinheiro fez dessa pessoa um escravo. Essa pessoa colocou a saúde dela ou dele, a vida, o bem-estar, as realizações, tudo na mão do dinheiro, e o dinheiro foi causando dor e sofrimento na vida dessa pessoa. E a maioria dessas pessoas aqui esperava que esse dinheiro fosse dar para ela quando ela já planejava uma doença, ela já mandava para o universo, né? O sentimento de pedido de enfermidade. Porque ela não trabalhava pensando em passear, vou ter uma velhice numa chácara, vou viajar, não. Ela já trabalhava na intenção de que quando a enfermidade chegasse, ou quando a velhice chegasse, ela já tinha o dinheiro para alguém cuidar bem dela, dele, tá? Não é todos os casos, é uma minoria aí, mas tem aí alguns que fez essa situação. E as outras situações aqui que foi, né, piorando aqui, né, os excessos, né, pessoas que viviam uma vida em excessos, mas excesso de vaidade, pessoas que, como diz, que vivia exagerada as coisas que atrapalhavam a própria saúde e a própria vida. Quer dizer que o dinheiro na vida dessa pessoa não foi a pessoa que dominou o dinheiro, foi o dinheiro que dominou ela, tá? Então ela não teve equilíbrio, ela não teve prosperidade na hora de lidar com o dinheiro. Porque o que é essa prosperidade na hora de lidar com o dinheiro, pessoal?
Prosperidade é você se alimentar, você ter o dinheiro, se alimentar do que é bom para a tua saúde, morar num lugar que te dá conforto e bem-estar, né? Viajar, cuidar de você, auxiliar pessoas que estão com você, ter pessoas que trabalhem para você, que oferte um bom trabalho, reconhecer o trabalho, o esforço do outro, valorizar as pessoas que prestam trabalho para você, levar crescimento, se puder, à tua cidade, aos lugares que você pode, fazer com que o dinheiro seja maravilhoso, não só na sua vida, mas também na vida de outras pessoas e muito mais, né? Que financeiro, dinheiro, né? Prosperidade é uma coisa que o que tem, né? O que mais tem é como discutir sobre ele. Mas a gente vai ficar aqui para o vídeo não ficar tão longo, tá? Visto que o homem é o depositório ou administrador dos bens que Deus pôs em suas mãos, contas severas lhe serão pedidas do emprego que tiver feito deles. Em virtude de seu livre-arbítrio, o mau uso consiste em aplicá-los exclusivamente em sua satisfação pessoal. Ao contrário, o uso é bom de todas as vezes que deles resulta um bem qualquer para outro. O merecimento é proporcional ao sacrifício que se impõe a si mesmo. A beneficência é apenas um modo de empregar a riqueza a ela. Então, está dizendo assim, que a melhor maneira de você usufruir do bem-estar da prosperidade financeira é você aliviar a dor e a miséria da tua vida e da vida de outros, é você auxiliar a sua vida e a vida do próximo, quer dizer, colocar aquele dinheiro para evoluir na tua jornada e na jornada do próximo, fazer coisas que faz diferença na sua vida, né? Aplacar fome, miséria, né? Livrar uma pessoa de um frio, dar abrigo para você, quer dizer, ter uma vida boa para você e para as outras pessoas, tá bom? Aqui tá dizendo o seguinte, e vamos mais além, né? Que o importante do dinheiro é igualmente você dar alívio à miséria das pessoas e da própria pessoa, aplacar a fome, preservar do frio, do abrigo, dar abrigo a quem não tem, mas um dever igualmente imperioso, igualmente meritório, consiste em prevenir a miséria, né? Não se deixar entrar em miséria, e especialmente a missão das grandes fortunas, missão a ser cumprida por meio de trabalhos de todo gênero, com elas pode ser executado, mesmo que isso devesse tirar proveito legítimo. O bem proveniente delas não deixaria de existir, pois o trabalho desenvolve a inteligência e ressalta a dignidade do homem para sempre. Orgulhoso em poder dizer que ganhou o pão, que a dignidade do homem sempre orgulhosa em poder dizer que ganhou o pão, que come, enquanto a esmola humilha e degrada. E riqueza concentrada numa mão deve ser como fonte de água viva, que espalha a fecundidade e o bem-estar ao seu redor. Então, aqui está dizendo o seguinte, que o dinheiro, ele é, né? Que o dinheiro, ele é aqui, né? Para trazer bem-estar, honra e realização para aqueles que batalharam e se esforçaram para ter. Mas que muitas vezes as pessoas dão esmola e quem ganha esmola é maltratado e humilhado porque ganhou daquele mesmo dinheiro. Satisfação e prosperidade é você usar o seu dinheiro para crescimento e evolução, né? Para manifestar como água, né? O desenvolver daquele dinheiro, né? Assim como o rio corre para o mar, que o dinheiro também, né, manifeste realizações e realizações, né, na vida da pessoa e do próximo, mas que também não entre em miséria, né, seja uma pessoa que saiba lidar com o seu financeiro, com prosperidade e sabedoria, para que na frente não se veja também em miséria, porque muitas vezes quando as pessoas têm a prosperidade delas e têm medo de usar, no futuro, elas podem ver uma hora a dificuldade financeira se deparar na vida delas, através da lei da atração. Se a gente olhar aqui, a gente vai ver que alguém aqui tinha, né, uma dificuldade, alguma dessas pessoas aí tinha dificuldade de vivenciar a realização.
e atraía do universo a pior coisa para ela. Quer dizer, a pessoa já trabalhava, alguma dessas pessoas já trabalhava sabendo que estava destruindo sua saúde e seus corpos e trazendo para si dor e sofrimento, e estava trabalhando, causando a própria dor para no futuro ser cuidado com o dinheiro que conquistou na dor e no sofrimento. Então, qual é o conselho espiritual aqui? Você agir com sabedoria, você agir com clareza, tá? Aqui tá pedindo assim, o contrário do que a pessoa que você vai receber uma aposentadoria, né? O contrário que a pessoa que você tá recebendo aí uma aposentadoria, deixa eu ver aqui como que tá, gente. Não tô entendendo. Tá gravando, é porque não tá dando pra ver o número. Aqui tá dizendo o seguinte, ó. A pessoa que vai receber uma aposentadoria, que vai receber uma herança, alguma coisa baseada aí, tá? No financeiro de alguém que partiu. Uma casa, seja o que for, seja muito, seja pouco. Então, tá pedindo para você saber se posicionar, tá? Na sua vida. Então, aqui tá dizendo o quê? Ogum vem dizendo o quê? Que essa prosperidade que chega a você, e mesmo que não ficou nada da herança dessa pessoa, mas ficou só o ensinamento da profissão da pessoa, que isso não seja corrente para fechar os seus caminhos, mas que seja sua defesa, que seja caminhos abertos, que seja oportunidade e clareza para trazer luz, né? Clareza para trazer evolução e realização para a tua vida, tá? Posicionamento para as conquistas do que você almeja, tá? Aqui tá dizendo para você assim, o Exu Porteira. O Exu Porteira 2 de ouros, tá falando para você assim, ó, que vocês, né, que vai receber essa mensagem aqui dessa tiragem, que tá trazendo para você 2 de ouro. 2 de ouro tá falando para você assim que você vai receber a oportunidade de equilibrar, de abrir portas na sua vida do qual estava sendo escura. Os caminhos estavam escuros. Então, aqui esse Exu, o seu Exu Porteiro, ele é aquele que traz energização nos portais, né? Abrindo luz aonde está escuro, abrindo caminhos, né? Abrindo a porteira, portais de oportunidades de realização. Então, que isso vai trazer harmonia, né? A luz na escuridão que você está tendo, clareza, né? Nas dificuldades, na tristeza e na angústia, nos atormentos que você estava tendo, será trago para você uma luz que vai te dar equilíbrio, né? E aqui vem o seu Exu veludo, 8 de ouros. 8 de ouro, 8 de copas. 8 já fala das várias oportunidades de realização que você vai ter, né? 8 também fala das várias opções também, de mais opções de realização que você vai ter de conquista na sua vida. Mas também fala para você saber observar as suas emoções, os seus sentimentos novamente, né? Para você dar as costas para as coisas que perturbam a tua mente, que te traz desequilíbrio, dor e sofrimento. E para você analisar a tua emoção, os teus sentimentos de uma forma, né, mais clara, mais objetiva, tá? Para você analisar tudo de uma forma com mais clareza, né? Aqui, se você olhar, é alguém que muitas vezes tem dificuldade de lidar com as suas emoções, com os seus sentimentos, que de repente tem um certo apego. Então, que precisa aprender, né, a lidar mais com as suas emoções, se abrir mais para o novo, né? Procurar ser uma pessoa que se mostre mais, né? Na hora de apresentar as tuas emoções, de analisar as tuas conquistas, as tuas escolhas, tá bom? As tuas realizações, tá? Vamos ver aqui qual a mensagem do Terapiando com as Ervas, né? Já saiu 2 cartas. Aqui, ó. Primeira carta, Guaco. Terapiando com as Ervas te aconselha para finalizar assim, ó. Deixe sua sabedoria interior emergir, eliminando traumas vividos no passado. Elimine o auto-martírio. 4º chakra. Então tá pedindo para você aqui, ó, para deixar a tua sabedoria interior emergir. Então quer dizer que você é uma pessoa que tem uma sabedoria interior dentro de você muito grande,
tá? E essa sabedoria que você tem interior dentro de você, se você deixar ela emergir, se você deixar ela manifestar, você vai eliminar traumas que você viveu no passado, automaticamente, e vai se libertar do martírio que muitos de vocês estão carregando. Então, quando eu olho nessa carta aqui, eu vejo alguém que quer mostrar, né, o teu sentimento, as tuas emoções, analisar, mas a capa está cobrindo tudo e ninguém está tendo uma total visão, né? E aqui o guardião está com a mão no coração representando o quê? Analisar melhor as suas emoções, se despir mais, se abrir mais para uma nova jornada, né? E aceitar, analisar melhor as opções, as realizações e a conquista que você teve. Tá bom? Vamos aqui a mais uma mensagem terapiando. A pitangueira. Ó, a pitangueira tá dizendo para você assim: a ponderação e o diálogo são as melhores ferramentas para manter sua energia física, mental e espiritual. Então aqui tá pedindo para você, a pitangueira, mensagem das ervas, tá dizendo para você se ponderar mais na hora de falar, na hora de dialogar com as pessoas, né? Porque isso vai ser uma ferramenta que vai manter a sua energia física, mental e espiritual em equilíbrio. Então, que você não fique, né, gastando diálogos, batendo boca, nem discutindo o assunto com ninguém, não. Procure emergir de dentro de você as boas energias, elevar o seu espírito, porque pelo jeito você é uma pessoa que tem muita iluminação dentro de você, só precisa saber usar, deixar fluir, né? E aí você vai adquirir um equilíbrio. Então aqui está dizendo para você que tem alguns de vocês que de repente pode ter que ficar discutindo com as pessoas sobre as coisas. Então que não perca seu tempo, não fica discutindo com as pessoas não, tá? Viva o que você tem que viver e deixe fluir de você, né? O posicionamento para todos, tá bom? Então vamos lá. Mensagem espiritual final para todos, né? Então, o que tá querendo dizer aqui? Tá querendo dizer aqui que o conhecimento, buscar o conhecimento, as transformações, né? É muito importante a gente tomar conhecimento do que precisa ser transformado na nossa evolução. Amém? Agradecemos os mentores espirituais de luz, os orixás e os guardiões que nos acompanhou nesse vídeo para direcionamento das mensagens daqueles, né, para auxílio, né, daquelas pessoas que estão passando aí pela perca de entes queridos, mas os mentores espirituais achou por bem, né, auxiliá-los a ter uma postura melhor. Porque as pessoas que se foram, elas já se foram, o processo que elas viveu aqui em Terra. No momento não tem como mudar, elas vão evoluir em espírito, é onde elas estão, né? No processo espiritual do outro lado. Agora, vocês que estão aqui podem fazer a diferença no vivenciar de vocês. Gratidão, beijo, curte os vídeos aí.